Finalmente a Microsoft liberou esse recurso no Power BI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre Power BI, mais especificamente sobre uma novidade quentinha que a Microsoft implementou na versão de outubro de 2023. Eu estou falando dos grupos de cálculos, ou Calculation Groups, que existia lá dentro do Tabular Editor, inclusive eu já mostrei aqui no canal como implementar. Mas a verdade é que agora está disponível dentro do Power BI. Vale lembrar ainda que esse é um recurso beta, então você vai precisar habilitar esta opção antes de utilizá-la. Então já vem aqui para minha tela que eu já vou te mostrar como fazer isso. Eu estou aqui, um relatório do Power BI, e para a gente habilitar, primeiro nós vamos clicar aqui em Arquivo, Opções e Configurações. Depois nós vamos clicar aqui em Opções. Depois você vai buscar aqui no menu que vai abrir por Recursos de Visualização. Aqui nós temos diversos recursos que mostram todos aqueles disponibilizados como beta pela Microsoft, ou seja, ainda em fase de testes e implementação. Neste caso, nós vamos marcar aqui esta última opção, Explorador, no modelo de criação dos grupos de cálculo. Lembrando que eu estou com a versão de outubro de 2023 instalada aqui no meu computador. Marcada essa opção, você vai clicar em OK e vai pedir para você reiniciar o Power BI. Eu já havia feito essa ação antes, então aqui não vou precisar reiniciar. Mas no caso seu aí, você pode fazer a reinicialização do Power BI para que seja habilitado. Bom, o que seria então esse grupo de cálculo? Vamos primeiro entender como funciona, o que seria esse grupo de cálculo, depois a gente vê como fazer. Imagina aqui que eu tenho um relatório onde eu tenho uma matriz e eu tenho aqui, por exemplo, uma medida de faturamento. Então eu tenho aqui na minha tabela de medidas divididas em duas pastas. Eu tenho uma pasta aqui de principais, onde eu tenho 3 cálculos, que é o faturamento, a quantidade de pedidos, e eu tenho um ticket médio. Eu já criei aqui previamente umas medidas de inteligência temporal. Neste caso aqui, eu estou utilizando a função SamePeriodLastYear para calcular o valor do ano anterior, e eu fiz o mesmo para calcular aqui o mês anterior, o quarter to date e o year to date, que são 4 medidas de inteligência temporal aí. Mas essas medidas, elas estão relacionadas ao faturamento. Perceba que todas elas estão vinculadas aqui com o faturamento. Então eu tenho o faturamento do ano anterior, depois eu tenho o faturamento do mês anterior e assim sucessivamente. Então se eu quiser colocar essas medidas, por exemplo, aqui na matriz, eu poderia, depois de criá-la, simplesmente arrastar aqui para a matriz. Então eu poderia trazer aqui, olha, o faturamento do ano anterior, né? Deixa eu trazer aqui o faturamento do mês anterior, depois eu poderia repetir com quarter to date e por fim eu também poderia colocar aqui o year to date. Eu teria aqui 4 medidas de inteligência temporal, além, claro, da medida do próprio faturamento, certo? Só que imagina que agora eu preciso aplicar essa mesma inteligência temporal em outras situações. Então no meu relatório eu quero mostrar essa mesma inteligência para a quantidade de pedidos, então eu queria ter a quantidade de pedidos, a quantidade de pedidos do ano anterior, do mês anterior, o quarter to date, o year to date, ou seja, eu quero fazer esta mesma lógica. Então, do jeito tradicional, antes de ter os grupos de cálculo, eu precisaria ter, então, 4 medidas para cada medida que eu quisesse aplicar essa inteligência. Os grupos de cálculo veio justamente para resolver esse problema. Nós vamos criar uma lógica, um item calculado, e aí nós vamos aplicar isso sobre qualquer medida. Então, ele vai funcionar como um transformador daquele cálculo que está inserido. Então, basicamente, eu vou inserir a medida que eu quero, por exemplo, a própria medida de faturamento, e depois eu falo que eu quero transformar utilizando um grupo de cálculo que vai ter a lógica de todas essas 4 transformações aqui. Vamos ver como que a gente faz isso na prática. Então, já com o grupo de cálculo habilitado, nós vamos clicar aqui na exibição do modelo, onde eu consigo visualizar aqui todas as tabelas e relacionamentos que nós temos. Neste menu especificamente, aqui em página inicial, nós temos aqui a opção grupo de cálculo, que apareceu depois que a gente habilitou o recurso. Eu vou clicar neste botão e aí ele vai dar um alerta falando que este recurso vai desencorajar o uso de medidas implícitas. Então, se você utiliza medidas implícitas dentro do seu modelo, você deve parar de utilizá-la e fazer sempre as medidas explícitas, ou seja, como a gente já está fazendo, criando a nova medida e inserindo ali a expressão DAX. Feito isso, nós vamos clicar aqui em Sim. E o que vai acontecer? Agora perceba que com esse recurso habilitado, nós temos aqui ao lado de tabela uma guia de modelo, onde eu posso ver tudo que tem dentro do modelo tabular aqui do Power BI, do nosso arquivo. Então eu posso ver aqui, por exemplo, as culturas, que são os idiomas. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer traduções de português e inglês. Eu tenho aqui, por exemplo, os grupos de cálculo, que é o que a gente está falando, mas eu consigo visualizar as medidas, os relacionamentos, as tabelas, tudo aqui, ou seja, o meu modelo completo, coisa que a gente não conseguia visualizar antes, tá?
que a gente vai fazer com o grupo de cálculo? Bom, quando a gente cria um grupo de cálculo, na prática o que está acontecendo é que uma nova tabela está sendo criada. Esse grupo ele é composto por uma coluna, que a gente pode ver aqui essa coluna, e pelos itens de cálculo. O que é o item de cálculo? O item de cálculo é basicamente cada medida que eu quero utilizar como transformação de outra medida. Então vamos começar, por exemplo, imaginando que eu quero criar aquela medida para calcular o ano anterior, certo? Então eu vou utilizar aqui, ó, quando eu cliquei lá, já apareceu aqui na barra de fórmulas, né, um item de cálculo. Eu vou transformar o nome aqui de item de cálculo para ano anterior. E note que ele já trouxe para mim aqui uma função chamada Selected Measure. O que isso significa? Significa que a medida que eu vou utilizar para a transformação vai ser a que estiver inserida no contexto. Então, por exemplo, se eu inserir lá a medida faturamento, então quando eu transformar utilizando esse item de cálculo, é essa medida que vai ser utilizada no cálculo, ou seja, a medida selecionada. Então, isso aqui vai ser muito importante dentro do nosso contexto do grupo de cálculo, beleza? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aquela mesma expressão. Então, no lugar de escrever o faturamento, que era a medida que eu utilizei para calcular o faturamento do ano anterior, eu vou escrever o Selected Measure. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou utilizar aqui a função calculate, né? A expressão vai ser a minha medida selecionada, o Selected Measure, e aí eu faço a transformação que eu quero. Nesse caso aqui, eu quero o Same Period Last Year. Vou usar ela aqui, pegar aqui a nossa coluna de calendário data e vou fechar parênteses. Perceba que o que eu acabei de fazer foi criar um novo item de cálculo, porém, ao invés de informar a medida, eu informei aqui a medida selecionada. O que isso vai fazer na prática? Ó, eu vou dar Enter aqui. Note que agora nós temos um item de cálculo e eu vou até renomear aqui, por exemplo, ó, o nome dessa coluna aqui que ele gerou, clicando duas vezes, chamar aqui de inteligência temporal. Beleza? Vou dar um Enter aqui e agora eu vou voltar lá no relatório. Antes, eu vou remover todas essas informações que eu tenho aqui, vou deixar somente o faturamento, tá bom? Então, eu vou remover aqui, ó, selecionando aqui, desmarcando na realidade. E agora eu tenho o faturamento. A verdade é que agora eu posso utilizar esta medida como um transformador, seja inserindo ela dentro do próprio visual, aqui na composição, por exemplo, em colunas, como eu poderia também utilizar um filtro. Então eu poderia vir aqui, ó, selecionar aqui um filtro e trazer aquela informação para cá, porque foi criada uma tabela sobre isso. Então eu tenho aqui uma tabela, olha, onde a gente vai ver grupo de cálculo, e dentro do grupo de cálculo eu tenho inteligência temporal, beleza? Eu vou arrastar essa inteligência temporal para cá e note que eu tenho o ano anterior. Olha, se eu marco, o que acontece aqui, ó? Por exemplo, perceba que 2021 está 12 milhões e 2020 está 9,4 milhões. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer, olha, é que 2021 passou a ser 9,4. A gente não consegue perceber isso aqui na prática, porque ele tirou o ano, né? Ele removeu o ano que eu não tinha, por exemplo, 2020. Então, se eu desmarco aqui, ó, agora eu tenho o valor de 2020, ou seja, ele transformou o valor da medida. A gente não está enxergando isso aqui muito bem, justamente porque a gente está usando aqui um filtro, ele está simplesmente modificando essa informação aqui. Mas, vamos fazer o seguinte, eu vou, ao invés de só transformar essa medida aqui com esse filtro, eu vou criar mais alguns itens de cálculo. Então, eu vou voltar lá no modelo, vou lá no grupo de cálculo, que também eu vou renomear, inclusive, ele que eu vou chamar de inteligência temporal. E agora eu vou criar mais um item de cálculo. Eu vou clicar aqui, ó, eu tenho um item de cálculo criado, botão direito nele, novo item de cálculo. E eu vou fazer o mesmo aqui agora para criar um item de cálculo para calcular o mês anterior. Então, eu vou chamar aqui, ó, de mês anterior. E agora, a mesma lógica. Eu vou usar aqui a Calculate, a Selected Measure, e aí eu vou usar agora, ao invés da Same Period Last Year, a Date Add, beleza? Estou fazendo rapidamente, que o objetivo aqui não é falar sobre essas funções. Vou colocar aqui, ó, -1, que é o número de meses, e vou colocar aqui month. Ok? Vou replicar aqui, vou dar um Enter, e agora eu tenho mais um item. Se eu volto lá no relatório, o que acontece? Note que se agora eu clicar aqui, o que vai acontecer é que ele vai mostrar o valor do mês anterior. Então, no lugar de fevereiro, ele vai mostrar o valor de janeiro, ou seja, 592. Ó, repare que o que acontece agora é justamente isso daqui, olha. Lembra que eu falei que eu posso também inserir isso direto no visual? Então, eu vou tirar esse filtro daqui. E agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou clicar aqui para inserir o grupo de cálculo e depois vou clicar aqui em colunas. E aí vou selecionar lá, ó, inteligência temporal, inteligência temporal. Agora sim a gente consegue ver a transformação, ou seja, aquela minha medida, que era uma única medida, que era o faturamento, ela se transformou em ano anterior e mês anterior. Então eu consigo ver os valores de cada um dos itens, ó. Fevereiro é o valor que está no ano anterior e no mês anterior. Porém, note que eu perco a referência da minha medida original, que é o faturamento, ou seja, aquela medida atual. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou criar um item de cálculo para mostrar exatamente esse valor que eu quero, que é o valor atual, ou seja, o valor da própria medida. Então, vou voltar mais uma vez lá,
Vou clicar aqui no item de cálculo, ó, novo item de cálculo. E agora o valor do item de cálculo é somente o Selected Measure, ou seja, eu não quero fazer nenhum cálculo com ela. Então, vou vir aqui, olha, vou selecionar aqui, ó, chamar de atual, vou pressionar Enter. Se você preferir, você pode determinar a posição que esses itens vão aparecer aqui, ó. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o atual, eu posso clicar aqui, olha, e mover ele para cima. Então, eu quero que ele fique aqui, ó, atual, ano anterior e mês anterior. Então, se eu quiser que o mês anterior fique, eu vou clicar aqui, ó, mover acima, e aí eu fico nessa ordem, atual, mês e ano. Só que isso aqui não vai mudar exatamente a ordem aqui. Por quê? Porque eu tenho que classificar essa coluna, como a gente já fazia anteriormente. Então, se eu vir aqui na exibição da tabela, eu posso ver que essa tabela de inteligência temporal que foi criada aqui, ela tem duas colunas. O nome do item, né, que a gente acabou de criar. Então, eu tenho o ano, mês, e eu tenho um ordinal, que é a ordem que ela vai seguir efetivamente. Então, olha, perceba que o menos 1 aparece primeiro, depois o 0, depois o 1. Então, eu deveria clicar aqui, por exemplo, nesta coluna e classificar ela pelo ordinal. Fazendo isso, como ela é uma coluna e funciona como uma coluna, vai aparecer aqui para mim na ordem que eu defini. Então, o atual, o mês anterior e o ano anterior. Legal, então perceba agora que, como eu tenho aplicado aqui dentro da minha matriz a transformação do grupo de cálculo, então aquela minha medida de faturamento que está inserida aqui, ela tem o valor atual, o valor do mês anterior e do ano anterior, certo? Então eu consigo visualizar aqui exatamente as transformações. Ó, janeiro, o atual 592, no mês anterior eu consigo visualizar, olha, então o valor de fevereiro, o valor do mês anterior. E lá no ano anterior, né, quando eu tenho informação, ó, o valor de janeiro, o valor do mês anterior, neste caso aqui é o de dezembro, e o valor de janeiro do ano anterior. Mas olha que legal, significa que se eu colocar mais medidas aqui, ó, eu vou trazer aqui, por exemplo, ao lado de faturamento, a quantidade de clientes. Então, eu vou lá em medidas e vou trazer aqui, ó, nas principais que eu tenho, a quantidade de pedidos, na realidade. Vou clicar aqui. Então, olha, eu tenho agora os valores para cada uma daquelas medidas, olha. Então, se você visualizar aqui, ó, deixa eu fechar. Consegue perceber que eu tenho o faturamento e a quantidade de pedidos, o atual e o mês anterior, tá vendo? Eu tenho o valor atual, faturamento e quantidade de pedidos. No mês anterior, faturamento e quantidade de pedidos. E no ano anterior, faturamento e quantidade de pedidos. Ou seja, para cada medida daquela, ou seja, para as duas medidas que eu tenho, eu consegui calcular, né, os 3 itens que eu tenho de uma única vez, sem a necessidade de ficar criando novas medidas para cada item. Então, eu posso fazer essa transformação diretamente. Olha, eu vou remover aqui e deixar só a quantidade de pedidos, e eu consigo ter a quantidade de pedidos atual do mês anterior e do ano anterior. Legal? Esse aqui é um exemplo bem simples que a gente pode utilizar. Então, imagine que você tem aí diversos indicadores calculados, year over year, month over month. Então, qualquer tipo de indicador que você tenha calculado, você pode fazer um item de cálculo para ele e aplicar, né, esse grupo para inteligência temporal. Eu separei mais um exemplo aqui para mostrar nesse vídeo, que é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, uma tabela de cotação de moeda. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho essa tabela aqui, ó, moedas. Eu tenho aqui 4 moedas, certo? Então, eu tenho o valor do real, do dólar, do euro e da libra esterlina. E tem uma cotação atual delas aqui. Então, eu tenho aqui a cotação direta, né? Então, o do real é direto, 1 para 1, mas eu tenho aqui a cotação do dólar, do euro e também da libra esterlina. O que eu quero? Eu quero utilizar esse grupo de cálculo para transformar o valor de um cálculo monetário, por exemplo. Então, eu vou tirar aqui, ó, vou voltar para cá o faturamento, né? Então, eu tenho aqui agora, eu vou remover esse grupo de cálculo de inteligência temporal. Então, eu tenho aqui o faturamento e eu tenho o valor desse faturamento aqui em reais, certo? Que é a minha moeda principal. E eu vou usar itens de cálculo para transformar a cotação. Então, eu quero mostrar, por exemplo, esse valor em dólar, quero mostrar esse valor em euro, utilizando aquela tabela de cotação que pode ser buscada, por exemplo, de um API e ser carregada aqui e eu conseguir visualizar esses valores aqui, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte maneira, olha, eu vou vir aqui no nosso modelo e vou criar um outro grupo de cálculo, né? Eu já tenho um grupo aqui, eu vou criar um segundo grupo de cálculo agora para a conversão da moeda. Então, eu vou clicar aqui ó, com o botão direito, novo grupo de cálculo, ele vai gerar uma nova tabela para a gente aqui, beleza? E dentro desse grupo de cálculo eu vou criar o item. Eu vou começar aqui ó, com o BRL, beleza? O BRL é o valor da medida normal, certo? BRL é a abreviação aqui de reais. Então, eu tenho o valor da medida normal, Selected Measure, eu já consigo visualizar aqui. Eu vou até renomear aqui, ó, chamar de conversor moedas, ok? E vou chamar o grupo de cálculo do mesmo nome aqui também, ó, só para manter organizado aqui, tá? Então, eu tenho aqui o conversor moedas e eu tenho agora um item só que é a moeda BRL. Agora eu vou fazer o do dólar. Então, ó, botão direito aqui em nova medida, novo item de cálculo. E aí eu vou colocar aqui, olha, vamos lá, USD, e aí eu faço o cálculo, beleza? Aqui é o valor normal em reais, eu preciso fazer a divisão pela cotação para chegar ao valor em dólar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou fazer uma variável aqui, vou chamar de atual, ok? Que é o valor
atual, que é exatamente esse daqui. Vou fazer uma segunda variável, vou chamar aqui agora de cotação e vou calcular a cotação. Então, vou usar aqui ó, a função calculate. Vou pegar a somatória, tá, da cotação que eu tenho lá. Aliás, eu poderia pegar aqui a média da cotação, né? Vai que eu tenho mais de uma cotação para a mesma moeda, eu vou pegar a média, tá? Average, lá da tabela de cotação, ok? E aí, eu vou usar aqui agora o meu filtro, que nesse caso específico é pegar a moeda aqui, ó, sendo igual à moeda que eu quero. Nesse caso, eu estou calculando o dólar, eu vou escrever aqui, ó, o USD. Então, isso daqui vai trazer para mim o valor da cotação. Então, o resultado, né, eu faço um return aqui, seria pegar o valor da minha moeda atual, dividido pela cotação, e aí eu vou ter efetivamente o valor dentro daquela moeda convertida. Ó, vou dar um Enter aqui, beleza? Vamos ver o que que acontece? Ó, então, eu tenho o valor aqui em reais, beleza? E aí agora eu vou transformar esse valor de reais para ser exibido, né? Só que agora eu vou usar, ao invés de utilizar a transformação direta, eu vou utilizar um filtro. Vou trazer aqui agora, dentro da nossa conversão de moedas, vou trazer ele para cá. E olha lá, eu tenho BRL, se eu clico, nada muda, certo? Só que se eu clicar em USD, ó, ele transformou agora, tá vendo? Então eu consigo visualizar ali o valor sendo transformado, ou seja, eu tenho o valor da minha cotação aqui, certo? Dentro daquele grupo de cálculo, olha. Então, esses 9 milhões, quando eu transformo em dólar, eu tenho aqui. E eu poderia usar, né, selecionar mais de um. Ó, se eu seguro o Ctrl aqui e seleciono os dois, né, eu poderia ter os valores sendo exibidos ali. E se eu quiser exibir todos eles na matriz, eu faço da mesma forma que eu fiz antes. Ó, vou apagar aqui, vou inserir aqui dentro da matriz, olha, como coluna, essa nossa informação do grupo de cálculo. Ó, pego o conversor de moeda, trago para cá, e olha lá, eu tenho o valor em BRL, o valor em dólar. E aí, cada item de cálculo que eu coloco lá, eu consigo ver essa informação. Ó. Então, eu posso vir aqui, olha, vamos lá, modo do modelo, né? Vou fazer mais um item de cálculo aqui. Eu vou até copiar essa medida aqui, beleza? Do dólar, e vou fazer agora para o euro. Então, eu vou criar um novo item de cálculo aqui, vou colar aqui, né? Vou só trocar aqui, ó, euro. E o que eu mudo aqui, ó, vai ser aqui, ó, EUR. E vou fazer aqui também o valor, né? Ó, vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver. Agora eu já tenho mais uma informação lá sendo exibida, ó, BRL, né? O euro e o dólar. E aí eu posso fazer mais uma, né, que seria a libra esterlina. Então eu vou lá, vou criar mais um item de cálculo aqui, ó, novo item de cálculo. Colo aqui GBP, troco para cá, ó, GBP. E aí, olha lá o que aconteceu. Eu tenho os valores convertidos em cada uma das moedas. E o legal é que isso é para medida inserida. Nesse caso, eu estou utilizando o faturamento. Ó. Vou tirar o faturamento e colocar o ticket médio aqui em valores. O que acontece? Eu tenho o ticket médio em cada uma, né, das moedas. Então, isso facilita aqui os cálculos. Eu não preciso ficar criando a conversão para cada medida monetária que eu tiver. Legal? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, olha, e clicar no botão aí para ativar o sininho das notificações, né? Se você não está inscrito, não pode esquecer de inscrever-se, beleza? Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!